dos dois nomes que estão sendo falados. Tem muitos nomes sendo especulados, mas eu vou falar dos nomes que estão sendo falados. Um deles é o do Guilherme Arana. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. É um nome que está sendo falado pelos dois lados, tá? Os dois lados estão comentando a respeito do Guilherme Arana. Lateral esquerdo, que foi revelado no Corinthians, é cria da base do Corinthians, mas está no Atlético Mineiro e tem contrato até o final de 2024. Ele tem mais um ano de contrato. É uma contratação mais difícil, mas o Corinthians tem interesse na contratação do Guilherme Arana, sobretudo para o lugar do Fábio Santos. O Fábio Santos vai se aposentar, então o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. E seria o Guilherme Arana, campeão brasileiro de 2017, este lateral esquerdo. O Guilherme Arana, como eu disse, tem contrato com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda não conseguiu renovar o contrato do Guilherme Arana, mas isso vai acontecer mais para o meio da temporada, a tentativa de renovação de contrato. O Atlético Mineiro tem interesse que o Guilherme Arana permaneça lá no Atlético, mas o Guilherme Arana, ele é assessorado, o empresário do Guilherme Arana é o Fernando Garcia, que tem uma ligação muito forte, uma ligação, eu diria, umbilical com o time do Corinthians, com a direção do Corinthians, o Fernando Garcia. Então, isso poderia facilitar uma transferência do Guilherme Arana para o Corinthians, no caso de uma possível negociação, no caso de uma possível proposta do Corinthians. O Guilherme Arana não esconde para ninguém que é corintiano de criança, foi revelado nas categorias de base do Corinthians, e não esconde para ninguém que gostaria de voltar a jogar com a camisa do Timão. Será que vai ser no ano que vem que o Guilherme Arana será o jogador do Corinthians? Será? Bom, é o nome que está sendo comentado nos bastidores do Parque São Jorge pelos dois lados, tanto na comissão, tanto no pessoal que apoia o Augusto Melo, quanto no pessoal que apoia o André Luiz Oliveira. Outro nome que está sendo comentado também é o do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que o Corinthians teria mais facilidade na contratação, porque o seu contrato termina no final do ano. Então ele já pode, inclusive, assinar contrato com outra equipe se ele quiser. Acontece que tudo indica que o Tite vai para o Flamengo. E o Tite, segundo informações, gostaria que o Everton Ribeiro permanecesse no Flamengo, para continuar no Flamengo com o Everton Ribeiro. O Tite convocou o Everton Ribeiro para a seleção brasileira, gosta muito do jogador e gostaria que ele permanecesse lá no Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que o Corinthians gostaria de contratar para ser o substituto do Renato Augusto, quando o Renato Augusto não puder jogar. Ou então, jogando ao lado do Renato Augusto, né? Para dividir a responsabilidade com o Renato Augusto. O Corinthians gostaria de contratar esse jogador para dividir responsabilidade com o Renato Augusto. Everton Ribeiro também foi revelado nas categorias de base do Corinthians. É um jogador que o Corinthians gostaria de contratar. Amanhã tem Timão em campo e quem traz as novidades pra gente é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Tá tudo pronto pro duelo com o Flamengo? Ai, meu pai, o Corinthians enfrentando o Flamengo nessa situação. O que esperar, Salazar? Pois é, Michele, que jogo, hein? Boa noite para você, para quem está assistindo o Gazeta Esportiva. Jogaço, amanhã, 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai reencontrar o seu torcedor após a eliminação traumática que gerou muita confusão na Copa Sul-Americana lá em Fortaleza. Antes do jogo, às 3 horas da tarde, a Gaviões da Fiel promete promover um protesto no Parque São Jorge contra a diretoria do Corinthians. Depois desse protesto, eles vão para o jogo. Então, dá uma olhada como é que vai estar o clima. De todo modo, vai ser a reestreia do Mano Menezes, que já treinou o Corinthians na Neoquímica Arena em 2014, mas não esteve no banco no Morumbi, esteve no banco lá no Castelão, mas agora volta para reestrear na Neoquímica Arena como técnico do Corinthians. Ele vai ter de volta o Fagner, o Moscardo e o Yuri Alberto, jogadores que não puderam jogar contra o São Paulo pelo Brasileirão, né? Jogaram a Copa Sul-Americana, mas pelo Brasileirão estavam de fora. O Corinthians não tem suspensos para esse jogo. Em tese, é força máxima para pegar o Fluminense e tentar virar essa página, porque o Corinthians tem essa necessidade de virar a página.
tanto para o Campeonato Brasileiro, para a equipe sair ali de perto da zona do rebaixamento. São só 4 pontos que separam o Corinthians da zona do rebaixamento. O Corinthians está a 11 pontos do G6, o Corinthians precisa subir para sonhar, quem sabe, com uma vaga para a Libertadores do ano que vem, sem contar para a Copa do Brasil, senão vai ficar dependendo dos outros. Enfim, um jogo com um nível de tensão muito alto, mas que também tem os seus ingredientes. Vou passar a bola para vocês falarem desse jogo, numa escalação que não deve ter surpresas. Muito provavelmente ele vai repetir a escalação que começou lá contra o Fortaleza na última terça-feira, sem nenhuma grande surpresa. Vou passar a bola para vocês debaterem isso, esse jogo, que daqui a pouquinho eu vou voltar para falar exclusivamente do que rolou de trabalho do Mano Menezes nessa primeira semana completa dele, porque já tem jogador fazendo a avaliação do trabalho. Daqui a pouquinho eu volto, Mi. Eu quero saber muito sobre essa avaliação do Mano Menezes. Eu quero saber o seguinte do Salazar, se o trabalho do Mano Menezes ali nos treinamentos está melhor do que era o trabalho do Luxemburgo. Eu quero saber. Eu já ouvi que jogador do Corinthians reclamava do excesso de treinos do Vitor Pereira. Falta de treino do esse Luxemburgo. mesmo jogador reclamou da falta, não do excesso de treinos, sim da falta de treinos do Luxemburgo. Aí precisa ver o que os caras querem, né? Porque pra mim, tudo bem, é pouco tempo pro Mano mostrar serviço, mas o que eu vi desse primeiro jogo, a mesma coisa que estava acontecendo antes. O Cássio fazendo um milagre, o Yuri Alberto perdendo o gol lá na frente, o time com dificuldade para criar e perdendo. Baseado, o que você espera do Mano Menezes? Você acha que ele teve alguma diferença? E o que você projeta para esse jogo contra o Flamengo amanhã? Olha, eu acho que não dá para o Mano Menezes começar o trabalho atirando para tudo quanto é lado, como fez o Luxemburgo no início dele no Corinthians. O Mano, ele precisa ter a convicção de um time e ir com ele e tentar da liga, insistir nessa formação independentemente dos resultados iniciais. Lógico, uma eliminação pesa muito, mas também era o Fortaleza dentro de casa, jogando o jogo mais importante da história do clube. E com o tempo, ainda não agora, mas talvez depois dessa rodada, o Mano Menezes vai ter um tempo suficiente, né? Uma espécie de intertemporada para trabalhar de forma mais aprofundada com esses jogadores. Então, acho que é isso. O segredo é ter a convicção de qual é a melhor formação, quais são as melhores peças, independentemente dos defeitos de cada jogador que hoje está no Corinthians, e ir com esse time, e apostar nesse time, e fazer com que esse time dê liga, absorva as ideias o mais rápido possível. Se não conseguir jogar, que pelo menos seja mais compacto e não tome tantos gols, melhor somar um ponto empatando do que perder. Só que assim, é o Flamengo, né? E o Flamengo a gente sabe que mesmo na crise é capaz de oferecer dificuldade para qualquer equipe, ainda mais o Corinthians que, queira ou não, tá completamente bagunçado nesse final de temporada. Bom, o José Paz tá chamando. Chegue mais, José Paz. Meu querido, tinha que estar em casa hoje, dando uma descansadinha lá, dando um carinho na Gi, né? Um beijinho pra Gi, um beijinho pro Theo. Fala, nação. Ex-ídolo do Corinthians, o atacante peruano, Paolo Guerreiro fez declarações sobre a eliminação do Timão na Copa Sul-Americana. O jogador que atua pela LDU do Equador é finalista da Copa Sul-Americana. Após o empate sem gols contra o Defensa e Justicia, o jogador concedeu uma entrevista. O Dude Guerreiro irá enfrentar o Fortaleza na final, e o centroavante marcou 2 dos 3 gols da equipe equatoriana na semifinal. Após se classificar, o peruano lamentou a eliminação do Corinthians e disse: "Estávamos esperando o adversário entre Corinthians e Fortaleza. Eu teria gostado mais de enfrentar o Corinthians porque tem um passado lá, mas o Fortaleza é um grande rival, sabemos que vai ser difícil", declarou. A prova mais difícil ainda está por vir, que é a final. Em casa conseguimos garantir um resultado favorável para nós e hoje conseguimos fazer um jogo muito tranquilo, com muita calma e administrar o tempo. As chances, acho que as mais claras foram as nossas e não as deles, concluiu. E aí, nação, ter Paolo Guerreiro seria melhor que o Yuri Alberto nessa Sul-Americana? Deixem suas opiniões nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.